Bom dia a todos, eu sou a Santa Maria Silveira, gerente de conteúdo aqui da LBCA. Estamos iniciando mais uma live do Summit Interno da LBCA 2020, sobre inovações trabalhistas. Então, é um summit muito especial, porque nós vamos trazer temas que são novidades no mercado. E as nossas convidadas de hoje são as sócias do escritório da área trabalhista, doutora Thaís Carmona e doutora Tereza Ribeiro. A Thaís vai explicar as mudanças que foram implementadas pelas sessões e audiências remotas na Justiça Trabalhista e qual o impacto disso na rotina dos advogados, das partes. E a Tereza vai analisar também um elemento novo da área trabalhista, que é as vantagens para as empresas em substituir depósitos judiciais trabalhistas por apólices de seguro, certo? Então, Tereza, bom dia. Bom dia, Santa. Bom dia, Thaís. Bom dia, Fernanda. Bom dia, pessoal da Librock Camargo Advogados. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Bom, Tereza, vamos começar então com aquela pergunta fundamental. Como a Justiça vem aceitando essa substituição do depósito trabalhista pela apólice de seguro? Santa, esse é um tema que teve bastante discussão nos últimos tempos e ele é muito relevante nesse momento, considerando a atual conjuntura do nosso país. Então, vou contar um pouquinho para vocês o que aconteceu. Após o advento da reforma trabalhista, tornou-se possível solicitar a substituição de um depósito recursal por um seguro-garantia ou uma fiança bancária. E isso é uma alternativa que já era utilizada na execução trabalhista, já era garantido através de uma apólice ou de uma fiança, tá? Geralmente as empresas optam pelo seguro-garantia porque ele é muito mais barato que uma fiança bancária. Só que após o advento da reforma trabalhista, a gente viu muita discussão no que se refere à substituição do depósito recursal. Então, foram 2 anos aí de muita discussão e entendimento diversos. Pois bem, o que aconteceu? Diante dessa insegurança jurídica, no ano passado, em outubro de 2019, o TST e o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, eles editaram o ato conjunto número 1, que passou a regulamentar essa questão. Porém, qual foi a grande surpresa? Tem 2 artigos, que é o 7º e o 8º, onde eles proibiram, no caso do 7º, realizar a substituição em fase de execução, quando eu já tenho um depósito nos autos, ou eu já tive uma constrição em dinheiro, e em seu artigo 8º, proibiu a substituição quando eu já realizei o depósito recursal nos autos. Diante disso, a Sinditele Brasil, que é o sindicato das empresas de telefonia e de celular móvel, apresentaram um procedimento de controle administrativo perante o CNJ, justamente contestando esses artigos 7º e 8º. E aí, diante disso, em fevereiro desse ano, foi deferida uma liminar invalidando a eficácia desses artigos. Então, ou seja, na fase de execução, eu já fiz o depósito, eu tenho uma constrição em dinheiro, eu posso sim ainda requerer a substituição. Um depósito recursal já realizado nos autos. Já realizei? Mas eu posso sim realizar essa substituição. E aí, no dia 27 de março agora, a gente teve o julgamento desse procedimento. E aí foi julgado procedente por 11 votos a 3 para realmente invalidar o artigo 7º e 8º. Essa decisão, ela foi proferida após a decretação da pandemia e após o início do nosso isolamento social. Então, o que a gente enxerga? A gente enxerga que é uma grande oportunidade para empresas que possuem contencioso trabalhista de efetuar um levantamento na sua base, ver todos os depósitos recursais que foram realizados, porque a gente está falando hoje de valores para um recurso ordinário de 9 mil e alguma coisa, e de um recurso de revista de 19 mil, então, ou seja, são valores relevantes. Então, empresas que possuem um grande contencioso trabalhista podem realizar um levantamento, realizar essa substituição, e aí eles vão ter um caixa que certamente eles não estavam contando para esse momento aí que a gente está vivendo da pandemia. Perfeito. Obrigada. Thaís, bom dia. Bom dia, Santa. Bom dia, Tereza. Tudo bem com vocês? Bom dia a todo mundo que está acompanhando o nosso Summit.
Thaís, nesse tema que você vai abordar, a gente tem acompanhado que há uma edição de muitas normas sobre sessões e audiências virtuais aí na área trabalhista. O que efetivamente está valendo? São muitas normas realmente, Santa. A gente pode dizer que, de maneira geral, todas elas. O papo hoje é voltado para a inovação na área trabalhista, e o que a gente tem visto desde o início da pandemia é um esforço muito grande da justiça como um todo, e especialmente da justiça do trabalho, que a gente acompanha de perto, a Tereza e eu, um esforço muito grande para continuar com a prestação jurisdicional, para achar novos caminhos para se transformar. A justiça está procurando inovar. E vem fazendo isso de uma maneira muito louvável. Desde o início, a gente está aí já 5, 6 semanas vendo a Justiça do Trabalho ter um empenho grande para fazer os processos andarem onde era possível, dentro das regras que a gente tinha até então, priorizando alvarás, enfim. E a Justiça começou já há algumas semanas a falar das audiências telepresenciais. Então, só para citar rapidamente a questão dessa quantidade enorme de normas. Os 24 TRTs vêm fazendo audiências televirtuais de tentativa de conciliação desde o início da pandemia, de uma maneira mais informal, mas sim. No dia 6 de abril, a gente teve um ato do TST prevendo que as sessões de julgamento do TST, de recursos lá no TST, telepresencial, no dia 13/4, a gente teve uma medida que gerou muito impacto, que foi aqui em São Paulo, o TRT de São Paulo criando as sessões no TRT e as audiências. No dia 20, a gente teve a resolução 314 do CNJ, essa é muito significativa porque essa é ampla para todos os ramos da justiça, e essa resolução veio 14 dias depois da do TST, uma semana depois da resolução do ato do TRT2, falando em audiências telepresenciais. Essa resolução, ela fez mais que isso, ela está pondo um fim na suspensão dos prazos, nos processos que são eletrônicos, para os prazos físicos, a suspensão continua, e ela já está prevendo as audiências telepresenciais. E a gente teve, no último dia 23, um ato 11 do TST, procurando uniformizar o que os tribunais regionais vão fazendo. Então, voltando na sua pergunta, a gente tem que acompanhar todas elas não se confrontam, elas se complementam, é preciso uma atenção especial para ver os detalhes de cada tribunal regional, é um esforço grande, a gente tem que estar com esses atos e normas do nosso lado, consultando o tempo todo, mas precisa ser feito. Vão continuar? Eu acredito que sim, agora talvez com uma frequência menor. Com a volta dos prazos a coisa deve se estabilizar um pouco, mas é possível que ainda venha alguma coisa. Obrigada, então. Voltando para a Tereza. Tereza, é preciso atualizar o valor dos depósitos recursal para emitir o seguro? E qual o valor da execução? Então, Santa, depende. Então, por exemplo, se uma empresa optou por utilizar o seguro garantia e vai apresentar um recurso hoje, ele vai pegar o valor da guia de depósito recursal, por exemplo, um recurso ordinário, aquele valor mais 30%, que é o que preconiza o ato conjunto número 1. Agora, digamos que, como eu citei antes, a empresa quer fazer um levantamento e ver todos os processos que ela realizou o depósito recursal. Então, seja ela fez isso ano passado, 2018, ela vai ter que fazer um levantamento, vai ter que pegar o valor daquela guia, atualizar de acordo com a TR e acrescentar esses 30%. Isso não é regulamentado, tá? O ato não cita nada em relação a isso, no que se refere ao depósito recursal. Mas o que nós aconselhamos, que tanto a empresa quanto o escritório de advocacia sejam conservadores, tá? No que se refere à execução trabalhista, sim, o valor tem que ser atualizado de acordo com os seus devidos acréscimos legais, incluindo honorários advocatícios, assistências, enfim, mais os 30%, que eles inclusive citam que é no mínimo. Perfeito, obrigada. Thaís, voltando para você, como serão feitas as sessões dos tribunais para julgar recursos? Será possível fazer uma sustentação oral, por exemplo? Será, Santa? Todas essas normas que a gente está vendo aqui, estão saindo, todas elas procuram
nem poderia ser diferente, procuram espelhar nas sessões ou nas audiências virtuais todas as regras processuais que a gente tem. Elas têm que seguir exatamente todas as regras de uma audiência presencial, salvo, claro, as pessoas estarem ali fisicamente. Para sessões, o que vai acontecer? Os processos vão entrar em pauta no julgamento dos tribunais para uma sessão por teleconferência, e a parte, o advogado que quiser fazer sustentação oral, ele vai receber uma notificação, uma publicação, uma notificação por e-mail, ele vai poder se inscrever no ato mais recente da Justiça do Trabalho que uniformizou, ele vai poder se inscrever com 24 horas de antecedência, e aí a sessão que é um julgamento por teleconferência passa a ser uma sessão telepresencial para que o advogado faça a sustentação. Um ponto importante é que, se um advogado ou uma parte se sentir desconfortável com o julgamento telepresencial e ver que o processo dele foi para uma pauta eletrônica, ele pode peticionar e pedir que o processo seja retirado dessa pauta eletrônica e seja reagendado lá na frente, quando for possível, uma sessão telepresencial. Aí vai caber de cada relator deferir ou não, mas pelo conteúdo, né, geral dessas normas todas, a indicação dos tribunais é que os desembargadores acolham, né, toda vez que o advogado disser que não tem condições de fazer a participação telepresencial. Perfeito. Muito obrigada, Thaís. Voltando então para a Tereza. Tereza, como a empresa emite essa apólice, quanto isso custa para o empresário? Então, Santa, o que cada empresa, o que cada departamento jurídico precisa fazer é realizar uma cotação, né? Nós temos inúmeras seguradoras no mercado, então ela vai precisar cotar a que melhor lhe atenda, tá? Geralmente, essas corretoras, elas já oferecem um sistema online, onde a empresa vai poder fazer a emissão dessas apólices, ou o departamento jurídico que assessora essa empresa. Essa apólice, ela é emitida em questão de minutos, ela está no seu e-mail, e aí vai ter que ver o alinhado entre escritório e entre departamento jurídico. O departamento jurídico quer validar, então vai ter que ser alinhado um fluxo, mas digamos que o escritório ou a empresa faça a emissão, dentro de minutos ela tem a apólice. No que se refere ao valor, de acordo com algumas informações que obtemos, varia de 2% a 10% do valor segurado. Então, assim, é um valor realmente muito baixo, considerando o valor aí das guias de depósito recursais na Justiça do Trabalho. Perfeito, obrigada. Voltando para a Thaís. Thaís, como serão feitas as audiências de instrução nesse mundo virtual? Aí o desafio é maior, fazer uma audiência de conciliação em que, se nada aconteceu, se ninguém aparecer, ninguém tem prejuízo, é algo mais simples. Uma audiência de instrução, ela já vai ter muita complexidade. Uma audiência de instrução vai envolver o reclamante, o preposto, que é o representante da empresa, os advogados dos dois lados e as testemunhas, que podem ser até 3. As normas estão prevendo que elas aconteçam. De uma maneira muito simplificada, e aí fazendo uma ressalva com diferenças que podem haver entre os tribunais, vai ser criada uma sala de audiência e um funcionário da Secretaria da Vara, ele vai coordenar para que cada pessoa esteja em um ambiente separado dessa sala e que essas pessoas possam entrar e sair do ambiente comum quando houver necessidade. Então, uma testemunha, por exemplo, que não pode ouvir o depoimento de quem estiver depondo antes dela. Essa testemunha fica numa sala virtual reservada, ela vai entrar quando for a vez dela e vai ter esse funcionário administrando isso. Perfeito. Continuando a ideia ainda... basicamente é essa. Desculpa. Imagina. Continuando ainda, Thaís, e a publicidade de audiências e sessões, como vão acontecer? Esse é outro ponto delicado. Os processos são públicos, salvo processos em segredo de justiça, a sessão no tribunal é pública, qualquer pessoa pode comparecer a um tribunal, se identificar e acompanhar um julgamento de recursos, assistir, como qualquer pessoa pode ir no fórum trabalhista e assistir às audiências que estão acontecendo. A questão é imaginar que eu tenho uma testemunha, ela ainda não foi ouvida, ela vai ser ouvida daqui a pouco, e ela poder ter acesso ao que está acontecendo dentro da sala,
por exemplo, a pessoa pode estar usando um computador para participar da audiência e com o celular está acompanhando a audiência pública em paralelo. E uma dessas normas, se eu não me engano, a de São Paulo, ela fala que, enquanto a audiência estiver acontecendo, a publicidade vai acontecer, mas quem quiser acompanhar tem que se inscrever e vai receber uma senha para isso. Isso seria para evitar que uma testemunha acompanhasse a audiência pública. Na prática, a gente sabe que tem como contornar. Esse é realmente o ponto delicado das audiências telepresenciais. A audiência não acontecer exatamente como deveria acontecer presencialmente. Perfeito, muitíssimo obrigada. E agora eu vou passar, então, para a Tereza. Tereza, para quem e como o pedido de substituição deve ser feito? Então, Santa, depende também do que vai ser alinhado entre escritório de advocacia e empresa. Em estratégia alinhada, pode ser que opte por emitir a apólice e já fazer a juntada, pleiteando aí a substituição, ou pode ser que indague o juiz com o entendimento dele e, após ser deferido, juntar a apólice. Eu prefiro já fazer tudo de uma vez, acho que otimiza, até porque diante de uma negativa, enfim, você pode ainda discutir, tá? E, Tereza, continuando com você, existe o risco do juiz indeferir? E no caso dele indeferir, cabe recurso? Olha, Santa, sim, né, em que pese, assim, é algo que foi regulamentado agora, como eu falei, no dia 27 de março, que houve o julgamento do procedimento de controle administrativo, lá perante o CNJ, mas o que a gente viu, até mesmo por estar trabalhando, fazendo esse trabalho aí para alguns dos nossos clientes, é que há juízes que indeferem. E sim, você pode discutir. Então, digamos que aquele processo esteja numa vara ainda ali, efetuando o juízo de admissibilidade, ele indeferiu, você pode fazer um pedido de reconsideração, você pode analisar a viabilidade de um mandado de segurança. É um processo que já está com a turma, pode também analisar a questão de um mandado de segurança, a questão de um agravo interno. Então, sim, é algo novo, na verdade, mas que pode sim ser indeferido, mas a gente consegue discutir também. Obrigada. Como o assunto aqui tratado pela Tereza, pela Thaís, é um assunto novo, quem tiver dúvidas pode enviar suas dúvidas para 2 e-mails, ou Gtalk. O meu, que seria maria.silveira, ou então para patrícia.bloomberg, tá ok? Voltando, então, para a Thaís. Thaís, nesse momento em que as coisas ganham um novo perfil, como ficam as garantias processuais das partes, principalmente aquelas constitucionais, como ampla defesa e contraditório? Santa, elas precisam ser respeitadas. Essas normas todas que a gente está vendo, elas convergem para uma intenção de respeito a essas normas. Vai ser difícil pôr isso em prática. A gente falou agora há pouco da publicidade das audiências, como é que o processo fica com a audiência pública e eu evito que a testemunha assista antes da hora? É um grande desafio, mas, de qualquer maneira, todas essas normas têm espelhado as regras de processo, exatamente como acontece nas sessões de audiências físicas, né? O último ato fala, por exemplo, que a oitiva das testemunhas deve seguir, o depoimento deve seguir o que está escrito no artigo 385 e no 453 do CPC. A ideia é seguir exatamente, justamente para garantir, principalmente, o contraditório. Perfeito, obrigada. Voltando para a Tereza. Tereza, é possível pedir a substituição nos processos em fase recursal e em fase de execução? Há uma diferença nesse procedimento? Ô, Santa, só complementando, que eu esquecia na sua pergunta anterior, que você perguntou como que é feito esse pedido, e eu falei, né, entendo que a gente já junta a pólice porque otimiza. Um dos pontos que a empresa pode fazer quando ela está fazendo a cotação das corretoras é indagar, por exemplo, eu emiti uma pólice, se eu cancelá-la até, por exemplo, 30 dias, é cobrado algo? Tá? Porque aí, inclusive, pode ser utilizado diante dessa estratégia aí que a gente está falando para vocês, de fazer esse levantamento aí de tudo que já foi depositado nos autos no passado.
Então, entendo que é uma vantagem da corretora que permite aí o cancelamento sem ônus nenhum, sem valor nenhum para a empresa dentro de 30 dias, por exemplo, tá? Respondendo a sua pergunta de agora, você perguntou se pode ser utilizada em fase recursal ou execução, qual a diferença, né? Depende também, vai ser uma análise caso a caso. Então, por exemplo, um processo em fase de execução, você vai precisar analisar em quanto tempo depois eu vou ter que depositar aquele valor nos autos novamente. Pode ser que não seja vantajoso. Ou pensando aqui, eu tenho uma execução de 1 milhão, o valor em controverso é de 800 mil, e eu pleiteio essa substituição. Pode ser que o juiz fale, olha, então esses 200 mil aqui você precisa honrar. E pode ser que a empresa não estivesse contando com aquilo naquele momento. Então, para a empresa não vai ser vantajoso ter que honrar com aquele valor definitivamente naquele momento. Um processo na fase recursal. Apresentei o meu recurso ordinário do ano passado, ele está pendente, aguardando o julgamento de recurso. Até o julgamento desse recurso e até a fase de execução, que é onde ocorre o adimplemento aí da condenação, eu tenho um certo lapso de tempo. Então, sim, entendo que compensa. Você pode pleitear também a substituição de um depósito recursal em fase de execução, pode, mas você vai ter que fazer uma análise muito cuidadosa, porque a gente sabe que a Justiça do Trabalho tende a ter um certo protecionismo em relação ao empregado, então pode ser que em fase de execução, que a gente sabe que esses valores são destinados para abater parte do pagamento definitivo, pode ser que o juiz não veja isso com bons olhos. Então, é uma análise que o escritório de advocacia vai ter que realizar para verificar a viabilidade. Nesse processo, é viável eu pedir nessa fase que ele está ou não? Perfeito, obrigada. Thaís, voltando com você. As partes podem se negar a fazer uma audiência ou sessão telepresencial? Elas podem, Santa. Elas precisam, para isso, apresentar um pedido no processo fundamentado. A gente tem, na resolução 314 do CNJ, a gente tem o artigo 6º, parágrafo 3º, que diz, resumidamente, que os atos não vão acontecer se as partes tiverem alguma impossibilidade, se houver alguma impossibilidade de comparecimento. Esse parágrafo diz, inclusive, que não se pode atribuir responsabilidade ao advogado acerca da presença das testemunhas e partes na teleconferência, né? Esse texto é importante porque tem um trecho do ato aqui do TRT de São Paulo que dá a entender que o advogado é responsável pela conexão, o que é muito complicado. No ato do TST, o ato mais recente do dia 23, que ele é geral para a Justiça do Trabalho, a gente tem também o artigo 5º, que diz que na impossibilidade o advogado pode requerer o adiamento do ato que ele não se realize. É claro que precisa haver uma justificativa. Agora, a expectativa é que não se espere uma justificativa comprovada e elaborada, que seja possível simplesmente dizer que não há condições de se fazer, de se acessar as testemunhas, ou que essas pessoas não podem participar. Então, aí nesse caso que você citou, quando há dificuldade de fazer contato com as testemunhas por conta de isolamento social ou outro motivo, qual a alternativa que resta, então, para o advogado? É fazer esse requerimento, explicando para o juiz que existe essa impossibilidade e pedir que o ato, que a audiência não se realize, que ela seja reagendada para quando for possível fazer telepresencial. Existe uma possibilidade, no caso específico de testemunha, do juiz adiar a audiência para oitiva de testemunhas, mas manter uma audiência ainda por teleconferência para ouvir as partes, né? Se a questão for uma dificuldade de todos, ela não vai acontecer. Se for só de uma ou mais de uma testemunha, pode ser que o juiz separe, ouça a empresa, o preposto, o reclamante, e deixe para ouvir as testemunhas num outro momento. Perfeito, obrigada. Voltando, então, para a Tereza. Tereza, qual o prazo entre o pedido da substituição e o recebimento pela empresa? Olha, Santa, não tem um prazo estipulado,
né? Mas hoje, se a empresa foi pleitear a substituição, ainda mais pensando no contencioso massificado, uma empresa com inúmeros processos, ela certamente vai justificar que o motive a pandemia, a questão do caixa dela. Então, o que a gente recomenda é, faça a substituição, envie um e-mail, né, considerando que hoje, até hoje, não há atendimento presencial, envie um e-mail para a vara, para a secretaria da turma, colocando qual ID, pedindo que seja priorizado aquela análise. A gente sabe que, em regra, na Justiça do Trabalho, as transferências são realizadas de forma eletrônica, e a gente tem algumas portarias também que tem algumas determinações que falam que, nesse momento, deve ser priorizado o levantamento de numerários, de processos que estejam aptos. Então, ou seja, analisando essa conjuntura, a gente entende que isso tende a acontecer de forma rápida, mas um prazo estipulado não há. Perfeito, obrigada. Thaís, no mundo virtual nem tudo é líquido e certo. O que acontece quando não se consegue se conectar ou manter essa conexão? Santa, isso vai acontecer. Um ponto importante quando a gente lê essas normas é que cada tribunal está pensando em usar uma plataforma. Para quem lida com todas essas plataformas no dia a dia, já num dia de trabalho, parece simples. Testemunha, para a parte, para os próprios advogados, pode não ser. Esse é um ponto de crítica muito forte sobre as audiências e sessões por teleconferência, né? A necessidade de adaptação a várias plataformas e vários sistemas. Pode ser que para algumas pessoas se adaptar a um só já seja difícil, pode ser que a pessoa não tenha um computador em casa, não tenha uma internet que funciona, tenha um celular, mas o celular não comporte essas plataformas, isso tudo vai acontecer. Daí porque essa possibilidade do advogado pedir que a audiência não aconteça, ou se no meio da audiência acontecer algum problema, o advogado depois entender o que aconteceu e justificar e pedir que o ato seja repetido. Perfeito. E também como a gente pode fazer, Thaís, nesse mundo virtual, para garantir a separação das testemunhas antes, durante e após o depoimento no universo virtual? Eu acho que esse é o maior desafio, Santa. Eu acho que junto com a habilidade, a possibilidade de ter conexão, essa separação de partes e testemunhas é o grande desafio. Existe dentro de uma dessas normas uma previsão que cria uma separação virtual no momento da audiência, mas o fato é que a gente não tem como garantir que a testemunha que está, por exemplo, fazendo audiência pelo computador não vá receber um WhatsApp com uma resposta, com uma orientação. Isso tem uma fragilidade muito grande. O principal motivo das audiências serem feitas presenciais é para que exista este contato juiz com testemunhas, com as partes, frente a frente e de maneira controlada. Isso, infelizmente, pode acontecer. O que a empresa pode fazer é procurar outras ferramentas para se blindar enquanto a isso. Por exemplo, se a empresa usa uma ferramenta para controle de depoimentos de testemunhas, ela vai conseguir identificar com mais facilidade que tem um depoimento daquela testemunha em outros casos, num sentido contrário, e levar isso para o juiz. Mas, sem dúvida, o desafio ficou bem maior. Perfeito. E um outro desafio também que aparece é como assegurar a orientação para as partes e testemunhas durante essa audiência virtual. É o que a gente acabou de falar, né, Santa? Vai ser difícil a pessoa estar, até porque é algo novo. Acho que a testemunha que está acostumada a receber alguma orientação dentro de uma sala de audiência, que talvez a gente nem perceba, está mais habituada do que aqui. É algo novo, as pessoas vão ter, pelo menos nas primeiras, que lidar com a ferramenta, com a conexão, quem entra onde, a vez de falar, e ainda teria que administrar, receber informações no meio do caminho. Mas pode acontecer. A questão antes da audiência, é comum, antes da audiência, o advogado ter contato
com as testemunhas que o cliente convidou. O advogado do reclamante vai ter algum contato com as testemunhas do reclamante e o advogado da empresa algum contato com as testemunhas da empresa, nem que seja naquele momento na porta da audiência. E esse contato acontece, não é para dizer para essa testemunha o que ela tem que dizer lá dentro, pelo menos da maneira correta, né, e legal, né, literalmente falando de fazer isso, esse contato é até para saber, olha, você como testemunha, você realmente trabalhou com o reclamante? Você realmente conhece a história dele? Você realmente sabe falar sobre jornada, enfim, qual for o assunto? Isso também vai ter que ser feito de uma maneira prévia, virtual também, por telefonemas, por call, e realmente o apoio que o advogado pode dar para a testemunha na porta da audiência, de contar para ela que momento ela entra, que momento ela sai, onde ela fica, vai ficar mais difícil. Tem jeito de assegurar essa privacidade? O testemunha X não ouviram o depoimento da testemunha Y? Vai ter jeito técnico para fazer isso? Então, os tribunais, a gente vai ver, né? As sessões do TST tem essa norma lá de 6 de abril, então, em tese, já podem acontecer. As audiências telepresenciais estão previstas a partir de 4 de maio, e a partir daí a gente vai ver. A estrutura de tecnologia ela é feita para que as pessoas fiquem separadas em salas e não vejam o que está acontecendo, é como se houvesse uma sala master, numa teleconferência, e salinhas em separado. E uma pessoa da justiça deixa as pessoas entrarem na sala maior ou saírem da sala maior. Olhando essa explicação, parece que sim, vai funcionar. Vamos ver na prática, acho que principalmente no começo a gente vai todo mundo aprender. E aí vamos lembrar que o problema com conexão, com o sistema, pode acontecer com a testemunha, pode acontecer com o preposto, pode acontecer com o reclamante, com o advogado, mas também pode acontecer com o juiz e com o serventuário. É verdade. É muita gente aprendendo junto, aprendendo junto, mas inovação é isso, a gente vai ter que chegar lá junto e saber a hora que deu tudo errado, voltar para trás e não prejudicar ninguém. Perfeito. Obrigada, Thaís. Tereza, aquela pergunta que não quer calar agora, passada a pandemia, ainda é vantajoso para a empresa continuar usando o seguro? Sim, Santa, sim, inclusive isso é um grande avanço que trouxe um grande benefício para as empresas, né? Porque, veja, as empresas vão poder dispor dos seus ativos financeiros ao invés de ter capital represado nos processos judiciais, tá? O que a gente recomenda hoje para os nossos clientes? Atuar em 2 frentes. Então, uma é a que eu já citei, principalmente essas empresas que possuem um contencioso massificado, fazer todo um levantamento da sua base, de tudo que já foi depositado nos autos a título de depósito recursal, para poder pleitear essa substituição. Com isso, a empresa vai ter aí um retorno de um capital que certamente ela não estava contando, considerando que essa decisão é do dia 27 de março, e a pandemia foi decretada no começo de março, e ela pode passar a atuar dessa forma também nos novos processos. Então, vou apresentar um recurso ordinário hoje. Ao invés de eu depositar 9 mil e alguma coisa, eu vou utilizar um seguro garantia judicial. Meu processo está em fase de execução trabalhista, e vou ficar atento para que eu não tenha nenhuma constrição em dinheiro, e também vou garantir através de uma apólice. Tá? Então, assim, é vantajoso para a empresa em relação ao passado, tudo que ele já tem depositado nos autos, que hoje pode vir a auxiliar essas empresas nesse momento aí de pandemia, tendo um retorno de caixa, e daqui para frente. Sem contar, né, Santa, que muitas empresas não possuem o controle do que ela tem depositado nos seus processos, né? Tem empresas que, enfim, trabalham com escritórios, que não possuem controles e tudo mais. Então, realmente, pode ser que tenha muito valor perdido aí, é necessário realmente fazer um saneamento, o que certamente vai ajudar muito a empresa nesse momento,
e daqui para frente utilizar. E fazer essa gestão de forma diferenciada, porque aí a gente não vai estar falando mais de depósitos de valores, né? Mas sim de uma gestão de apólices. E como eu citei, essas corretoras geralmente oferecem um sistema online aí para emissão dessas apólices, onde pode ser feito também essa gestão, prazo de validade e tudo mais, que a gente sabe que, inclusive, é um dos requisitos aí quando a gente junta uma apólice requerendo a substituição. Tereza, tira uma dúvida. A LBCA tem essa expertise para fazer o levantamento dos depósitos judiciais que a empresa tem perdido por aí, né? Sim, sim, inclusive com a nossa tecnologia, com a Diana, essa questão que eu falei, acabei de falar para vocês, né, de olhar o passado e fazer todo um levantamento da base, ao invés de a gente passar um task force para a equipe, ficar analisando processo por processo, a gente pode, com a ajuda da Diana, fazer um levantamento muito rápido para auxiliar aí as empresas a identificar quais são os processos que têm valores depositados e que fase processual está, num curto espaço de tempo, ao invés de eu passar, enfim, para uma equipe, a gente ter risco de erros e tudo mais, e a gente conseguir trabalhar com uma certa agilidade, que é o que a inteligência artificial nos traz. E aí a gente consegue fazer esse levantamento o quanto antes, para que a gente auxilie as empresas aí nessa questão da substituição e, consequentemente, aí, em reabastecer o seu caixa nesse momento. Perfeito, obrigada. Voltando para a Thaís. Thaís, nesse cenário de isolamento social, o que acontece quando a empresa tem dificuldade de conseguir subsídios para constituir a sua defesa, para fazer a sua defesa? Santa, isso provavelmente vai acontecer. Se a gente imaginar que hoje muitas empresas estão adotando medidas como home office, que tira o empregado de dentro da empresa, como suspensão de contratos, isso vai acontecer. A empresa que hoje ainda depende de procurar pessoas pessoalmente, procurar papel para preparar uma defesa, vai sentir. Essa empresa, se a gente olhar para os atos, ela vai poder pedir mais prazo ou uma redesignação da audiência. O ato mais, a resolução mais recente do CNJ, ela inclusive, o ato mais recente do TST, ele inclusive prevê a possibilidade do juiz conceder prazo para apresentação da contestação, algo que não acontece na Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho, a defesa é apresentada em audiência una, é uma característica do processo do trabalho, a realização desse ato uno. Na prática ele nem sempre acontece, mas a defesa é apresentada em audiência, o ato prevê a possibilidade do juiz dar 15 dias para protocolo da defesa, o que aceleraria o processo na situação que a gente está. Né? Mas voltando na impossibilidade, hoje nós temos na LBCA o uso do nosso sistema do Legal Box, que nos permite ter fluxos com os clientes, e a gente faz esse rastreamento de documentos, informações, eletronicamente. Então, a gente deixa de lado o e-mail para a pessoa e a gente se comunica através da nossa plataforma com diferentes pessoas da empresa que conseguem nos ajudar com documento e informação. É claro que isso tem um lado da empresa estar mais preparada e ter mais tecnologia envolvida no dia a dia dela. Quem já atua bem, quem já faz uma boa gestão de contencioso, com ferramentas como a gente tem o Legal Box, com documentação eletrônica, está numa situação muito mais confortável nesse momento. Se a gente for pensar, olhar um pouco para trás, se a gente tivesse essa pandemia há 10 anos atrás, em que a gente ainda não tinha os processos judiciais eletrônicos, a gente não teria feito nada do que a gente está fazendo até agora, nem protocolo de prazos e nem essa possibilidade de audiências e sessões por teleconferência. Perfeito. Bom, eu então gostaria de lembrar que quem teve dúvidas ao longo dessa apresentação pode enviar as suas questões para 2 e-mails ou 2 hangouts, que é o hangout maria.silveira ou patricia.bloomberg. Agora eu queria ouvir das duas as considerações finais. Tereza, você teria mais algo a acrescentar?
Olha, Santa, como bem ressaltado pela Thais agora, além da gente ter a questão da Diana, que pode auxiliar empresas aí na questão de um levantamento rápido, considerando esse momento da pandemia, a necessidade de, né, de alguma forma ter um caixa que não estava se contando, clientes que trabalham com a LBCA estão bem tranquilos, né, caso queiram passar a fazer esse levantamento, né, porque o nosso sistema permite todo o controle com a emissão de relatórios e tudo mais, né. Acho que a grande dificuldade fica realmente para empresas que realmente não trabalham aí com um sistema de gestão, não tem uma boa gestão no que se refere aí, enfim, ao que está acontecendo com a sua carteira, com os seus inúmeros processos. Thais, você teria mais algo a acrescentar aí sobre esse tema novo e realmente muito diverso? Santa, para finalizar, eu diria que a gente vai ter muito desafio e dificuldade pela frente com essas audiências, e a gente vai fazer mesmo assim. A gente vai fazer mesmo assim. É realmente o momento da gente se reinventar, é algo que, se a gente for pensar, a gente poderia já estar fazendo na justiça, né? É claro que a audiência presencial tem as suas vantagens, mas também tem deslocamento de pessoas, às vezes tem necessidade de emissão de cartas precatórias que poderiam não existir com as audiências virtuais. Então, é algo novo e a gente vai naturalmente ter uma curva de aprendizado, mas a gente vai chegar lá. De novo, são vários desafios, tem um monte de coisa que pode dar problema, que pode dar errado, e a gente vai fazer mesmo assim, e a gente, felizmente, na LBCA tem muita estrutura para fazer isso, a gente oferece muita estrutura de tecnologia para os clientes, a ferramenta de testemunhas, por exemplo, ela é ainda mais importante num momento como esse, que eu fico insegura se a testemunha está dizendo que ela está lendo alguma coisa, está recebendo orientação, são ferramentas que estão à nossa disposição, a gente pode usar, e acho que o que a gente vai ver daqui a um tempo, a gente vai olhar em retrospectiva e vai ver que a gente deu um grande salto, que valeu a pena. Perfeito. Bom, eu agradeço, então, as nossas duas convidadas. Tereza, você quer fazer mais alguma intervenção? Quero sim, Santa. Para quem está nos assistindo aí, às vezes eu tenho um colega, né, faço MBA, eu tenho um colega que trabalha numa empresa que tem um grande contencioso massificado, enfim, ofereça esse trabalho aí, da LBCA, de auxílio no levantamento de valores que estão nos autos. A gente já está fazendo isso para os nossos clientes, a gente já tem mapeado quais são varas, quais são as turmas que estão aceitando, então a gente já, apesar do tema ser recente, como eu falei, julgado em 27 de março, a gente já está atuando desde então com esse trabalho, então a gente pode falar que a gente já tem uma certa expertise, já temos coisas mapeadas e podemos auxiliar essas empresas aí nesses levantamentos. Perfeito. Então, eu gostaria de agradecer as nossas duas convidadas hoje, a doutora Thais Carmona, a doutora Tereza Ribeiro, que nos falaram sobre desafios de temas novos na área trabalhista. E gostaria de convidá-los para os webinários de amanhã. Às 9 horas, teremos Direito do Consumidor e Covid-19, o Fernando Torre, o Jaime Barbosa e o Gustavo Terra, e às 16 horas, Oportunidades Tributárias em Tempos de Pandemia, com o Yunque Lee e também com o Eduardo Bonfim, ok? Muito obrigada as duas convidadas e muito obrigada por todos que nos acompanharam aqui nessa live. Obrigada, bom dia. Obrigada, um bom dia a todos. Obrigada,